Muito bem, bem-vindo de volta. A gente vai começar aqui o Vida e Saúde falando de uma estrutura muito importante do nosso corpo e que talvez você tenha ouvido mais falar na televisão com relação aos jogadores de futebol e não tenha prestado atenção na sua saúde do joelho. O nosso joelho é considerado uma das estruturas mais importantes do nosso corpo, porque ele suporta grandes cargas ao longo do dia e, por isso, é uma das articulações que mais podem sofrer lesões. Lesões essas que podem atrapalhar o nosso dia a dia, não é mesmo? Trazer grande desconforto. Você já ouviu falar de meniscos, mas eu quero saber se você conhece as funções que ele exerce no nosso funcionamento do corpo. A gente quer conversar hoje com o Dr. Cássio Prado, estamos conversando com ele, que é ortopedista, para tentar entender o que é que dá para ser feito para evitar e também para consertar lesões no menisco. Mas a sua participação aqui é sempre bem-vinda, então anota o nosso WhatsApp por aí para mandar a sua dúvida. O nosso número, se você tem na agenda, basta disparar aqui sua mensagem ou então usar o QR Code aqui na sua tela ou digitar o nosso contato aí. Ele é 12 98266 0004. Estou esperando sua participação, pode chegar, pode mandar para a gente o seu caso aí, como é que tem sido, como é que foi com relação ao menisco. Dr. Cássio, bem-vindo ao Vida e Saúde, tudo bem? Tudo bem, Teru? Boa tarde aí para vocês. Mais uma vez é um prazer participar aqui no Vida e Saúde, falando de um tema que é um tema tem uma ocorrência grande no consultório, né? Lesões de menisco. Pois é, doutor. Agora é o seguinte, muita gente ouve falar de menisco só quando o craque do futebol lá tem que ficar de fora dos campos porque rompeu, porque estragou o menisco. Mas pode acontecer com a gente em casa também. Vamos mostrar para o pessoal de casa o que são os meniscos e o que de repente pode causar de problemas? Então, a gente está vendo aí uma animação, né, Teru? Mostrando aí essas duas estruturas. Nós temos no joelho, em cada joelho tem dois meniscos, né? Que é essa estrutura fibrocartilaginosa aí, que parece uma meia-lua, um Czinho, tá vendo? Um C invertido de um lado e o outro C normal, né? Uma meia-lua. Essa estrutura, né? Ela é uma cartilagem, como eu falei, e ela serve principalmente para distribuir a carga dos joelhos. Como você falou anteriormente, né? Os joelhos suportam grande parte da carga do nosso corpo, né? Então estão aí as duas estruturas, ó, menisco lateral e menisco medial, né? Um fica do lado de fora e um fica do lado de dentro. Aí a gente vê uma demonstração de uma lesão no menisco, como se tivesse dado um cortezinho naquela estrutura cartilaginosa, e aí a gente pode desenvolver sintomas quando acontecem essas lesões. Agora, doutor, existe mais de um tipo de lesão no menisco. A gente está vendo um tipo aí, eu estou com um esquema de joelho aqui, você também tem uma aí. E eu queria que você falasse um pouquinho desses outros tipos de lesões no menisco, doutor. Então, Teru, como aqui eu estou com um modelinho aqui de joelho, né? Como são essas estruturas azuis aqui, ó, bem dentro do joelho mesmo, né? Então, você pode ter uma lesão que acompanha aqui toda a estrutura do menisco, que a gente chama de lesão longitudinal ou lesão que é vertical. Pode ser uma lesão nesse sentido, como se fosse a gente chama de lesão horizontal. Ela pode ter também lesões, pequenos cortezinhos assim, que são lesões verticais, né? São as lesões aí piores, assim, ou mais frequentes que a gente tem, que são essas lesõezinhas pequenininhas, como se fossem pequenos risquinhos que a gente tem no menisco. E tem uma lesão que é bem comum e uma lesão que acaba gerando mais repercussões, que chama lesão em alça de balde. É uma lesão longa, longitudinal, como se acompanhasse toda a figura do menisco e faz com que libere uma partezinha, fica solta uma partezinha do menisco e isso trava o joelho na hora que vai fazer a movimentação. Como na hora que a gente vai andar, né? Ele trava como se fosse aquele calço numa porta e alguma travando aqui, gerando uma impossibilidade de movimentação completa. O nosso corpo é perfeito, doutor, e a gente percebe que o desgaste, essas lesões podem acontecer por vários motivos, né? O envelhecer pode ajudar a causar lesões ou são somente traumas, excesso de peso? Quais são as causas dessas lesões, doutor? Então, Teru, o menisco, como todos nós
submetemos eles, né, a uma carga grande durante toda a vida, a gente pode degenerá-lo, ter lesões que vão desgastando o menisco mesmo, né? Com o tempo a gente vai utilizando e isso vai gerando um desgaste. Ali no menisco a gente tem algumas regiões, né? A parte mais anterior, ou a parte mais da frente, vou pegar um modelinho aqui novamente, mais na frente, perto aqui da patela, que é esse ossinho aqui, chama de corno anterior. A parte mais de trás chama de corno posterior. Principalmente o menisco medial, que é o menisco de dentro, na parte do corno posterior, depois dos 50 anos de idade, como a gente submeteu ele muito à carga durante toda a vida, ele pode ter uma degeneração, pode ter um desgaste, né? E essa lesão é diferente daquela que a gente mostrou, não é uma lesão cortando, né? Como a gente viu ali naquele esquema. São lesões mais degenerativas, ele fica como que desgastado, umas fibrinhas soltinhas assim. Todos os casos a gente precisaria abordar cirurgicamente. A gente vai ver aí no decorrer, eu vou falar para vocês se a gente precisa operar todos os casos, se não precisa, né? Como que a gente trata essas lesões. Agora é o seguinte, doutor, a dor faz parte talvez do sintoma mais clássico, né, de uma lesão no menisco. E eu queria trazer aqui outros sintomas além dessa dor, porque essa dor, queria até que o senhor descrevesse um pouquinho melhor, né? Ela é mais aguda, ela é mais generalizada na estrutura toda aí do joelho? Então, como você disse, né, tem as lesões relacionadas aí aos atletas que normalmente está jogando futebol, fazendo alguma atividade e sente uma fisgada, uma dor aguda, bem nessa região que a gente chama de interlinha articular, que é como se fosse, né, do ladinho aqui, né, novamente pegando o modelinho aqui, mas não é uma dor na frente do joelho, que é uma dor bem comum. É uma dor mais lateralizada. E a pessoa consegue descrever com um dedo, como se fosse, é essa região bem localizada, assim, que sente a dor. A pessoa aponta essa dor, né? Então, normalmente, isso na prática esportiva. As pessoas que têm já dor degenerativa, que eu falei, acima dos 50 anos, normalmente a pessoa já tem um pouquinho de dor, mas ela faz uma atividade além um pouco do costume dela, e aí gera dor também, e ela consegue localizar muito bem, como se fosse com a ponta de um dedo localizando lá no joelho. Além dessa dor, doutor, o inchaço também pode ser uma característica de problemas no menisco, né? Sim, de um modo geral, o inchaço, qualquer afecção no joelho pode se manifestar com inchaço. Desde uma lesão de ligamento, quando você torce o joelho, acaba que inflama a região, né? E aí tem a liberação, o aumento de líquidos ali, até de sangramento mesmo, que faz com que o joelho inche e a gente clinicamente visualize. Então, na lesão de menisco também pode ter esse inchaço, sendo um pouquinho mais localizado, onde está a estrutura ali, né? Entendi. Mas eu acredito que o sintoma mais específico, mais recorrente, é realmente o travamento, que é um dos que nós vamos mostrar aí. Além desse travamento do inchaço, tem também os estalos, doutor. Muita gente tem aquele creque-creque na hora que agacha para varrer varrer debaixo do sofá, ou levanta para alcançar em cima do armário. Esses estalos, e vou colocar aqui também já o travamento que o senhor mencionou, que podem ser sintomas de lesões no menisco. Os estalos, principalmente quando você faz um movimento de flexo-extensão, né, de dobrar e esticar o joelho. Quando você faz essa movimentação, você sente realmente dando aquele barulhinho, novamente, bem localizado. É diferente, pessoal, de um joelho, né, os pacientes, as pessoas às vezes confundem. Um joelho que faz barulho como um todo, tá? Estalo em toda a região, né? Crocante, que a gente fala. Tá. Esse estalo é bem localizado, como se fosse uma bolinha ali, bem sobre o menisco, né? Vamos seguir, então, com mais um sintoma aqui. E esse aqui eu vou falar especialmente para aquelas pessoas, doutor, que fazem os corredores, né? Os nossos amigos que têm feito atividade física e que sentem insegurança, sensação de instabilidade, porque está somado a esses outros sintomas aqui, não sente firmeza naquela perna, naquele joelho. Normalmente, quando a gente tem alguma entorse de joelho, né, uma torção de joelho, a gente pode ter junto uma lesão ligamentar. Quando a gente tem uma lesão ligamentar, a instabilidade é maior. Qualquer movimento de giro que a pessoa faça, ela sente o joelho falseando ou saindo do lugar. Isso quando tem lesão associada de ligamento. Com uma lesão isolada de menisco,
pode ter uma sensação de instabilidade, ela é mais localizada, é como se fosse um ressalto. A pessoa faz algum movimento de giro e sente dando um ressalto assim, brusco, né, na região do joelho. Isso pode gerar uma sensação de instabilidade juntamente com a dor e a pessoa até cair, ter uma dificuldade de mobilidade, né? Agora, a dificuldade de movimentar, ela é real, doutor? Sim, com certeza. Porque a partir do momento que você tem dor, tem o travamento que a gente falou, tem essa sensação de estabilidade, a pessoa dificilmente, principalmente no quadro agudo, ela vai conseguir ter uma movimentação livre, né? Principalmente para agachar, para subir, descer escadas, para se sentar. Os sintomas maiores de dor e de dificuldade de movimentação são nesses movimentos extremos, principalmente da flexão, de dobrar totalmente o joelho, quando a gente agacha ou faz alguma atividade nessas posições, ou parecida com essas posições. Agora, doutor, eu queria convidar todo mundo de casa e o senhor também para a gente conhecer a história do Jonas, que também sabe que atividade física faz bem para a saúde, mas de repente não olhou com cuidado, com atenção para os joelhos. Vamos acompanhar a história dele, que sofreu uma lesão no menisco jogando bola. Lesão leva a dor e comprometimento da mobilidade. Por isso é tão importante tratar. Ao lesionar o menisco, o Jonas não pensou duas vezes antes de procurar ajuda profissional. Sempre jogo bola, né? E aí numa dessas partidas de futebol, no finalzinho do jogo eu acabei escorregando no gramado. Nessa hora que eu fui escorregar, eu fui tentar apoiar o joelho no chão e eu senti um estalo. Ele torceu, a hora que ele torceu eu já caí com o joelho todo inchado e com muita dor. Ele ainda não sabia, mas havia lesionado o menisco e o ligamento do joelho. Começava aí uma longa jornada de recuperação. Eu falei assim, não, vou fazer a cirurgia sim, porque se eu passei por 2 especialistas e os 2 indicaram para fazer a cirurgia, eu vou fazer. Durante esse período foram muitos os desafios enfrentados. Eu tenho um filho, estava com 1 ano e meio na época, né? Então para mim era muito difícil, porque eu não podia pegar ele no colo para fazer o esforço, né? A vontade de pegar o filho no colo virou um combustível para dar a volta por cima. O esforço e a dedicação vieram no tratamento com a fisioterapia antes e depois da cirurgia. Ele começou a fisioterapia dele antes da cirurgia, então a gente preparou o corpo dele para receber essa cirurgia. Então, desde a primeira semana com ele já foi possível ver os resultados. E a partir do momento que eu comecei a fazer a fisioterapia e vi que tinha resultado, que eu ia melhorando cada vez que eu vinha para cá, eu fazia um exercício e voltava melhor para casa, eu percebi que isso sim muda e pode melhorar, né? Olhando assim nem parece, mas esses são os resultados de apenas 3 meses de tratamento. Nas primeiras semanas de pós-operatório, a gente usou muita eletroestimulação muscular. Mas além disso, também tem outros recursos, como a cinesioterapia, que é baseado em uma sessão 100% exercício, com foco mesmo em ganho de amplitude do joelho dele, ganhar extensão, ganhar flexão, ganhar fortalecimento muscular, que é muito importante para ele. Força de vontade e esperança com certeza não vão faltar. Estou uns 80% aí, lógico, tem para recuperar ainda, mas já me recuperei bem, consigo andar tranquilamente. Alguns exercícios ou outros que ainda não consigo fazer, né, alguns movimentos, mas eu acredito que daqui a pouco eu já consigo fazer tudo e viver normalmente, voltar a jogar no futebol, quem sabe. E pelo visto, esse sonho está muito próximo de se tornar realidade. Que bom que está indo tudo bem com a recuperação do Jonas. Agora, doutor, nem todo o tratamento vai envolver cirurgia, né? Olha só essa pergunta que chegou aqui do nosso telespectador. Quem está na tela agora? Vamos ver, é a Camila. Um ligamento rompido pode acarretar danos ao menisco, ela quer saber. E também se a única saída seria cirurgia. Então, é interessante que o caso do Jonas, você viu que teve associado aí, né, uma lesão ligamentar com uma lesão meniscal. Então, nesses casos que tem uma instabilidade, né, normalmente a gente acaba optando aí por cirurgia. Mas lesões isoladas de menisco, que ocorrem também, só lesou o menisco, normalmente 70% delas a gente consegue cicatrizar. O corpo se cicatriza ali aquela lesão e não é necessário a cirurgia, principalmente se você não tem instabilidade e não tem travamento, né?
depois de umas 6, 10 semanas, você consegue cicatrizar, o corpo vai cicatrizando aqui, assim, aquela lesão e a pessoa consegue voltar às suas atividades após isso. Se ela tiver um ligamento rompido sem lesão meniscal e não operar e tiver instabilidade, essa sensação do joelho saindo do lugar, pode sim sobrecarregar não só o menisco, como também a cartilagem, a articulação como um todo, e aí gerar lesões. Tivemos um problema técnico aqui, não sei se a gente consegue reconectar aí para conseguir a voz do doutor de novo, mas eu fiquei interessada numa questão, que é a seguinte, na questão do Jonas, a gente viu que ele se preparou para a cirurgia fazendo atividade física. E quando a gente está com dor ou com medo de que algo muito ruim esteja acontecendo no nosso corpo, a gente não vai pensar em atividade física, doutor. Fala pra gente um pouquinho se é possível fortalecer outras estruturas para proteger o joelho. Sim, a gente sabe que, por exemplo, no caso do Jonas, tem muitas pessoas que jogam futebol, só que elas não fazem um preparo muscular para essa atividade, né, Teru? A pessoa joga de qualquer forma e aí sobrecarrega as estruturas do joelho e acaba se lesionando. Então, o importante é você fazer um preparo muscular, principalmente musculatura de coxa, musculatura de quadríceps, para que distribua melhor a carga no seu joelho e você não comprometa e não sobrecarregue essas estruturas, tanto ligamentares como as estruturas meniscais. Então, a primeira opção aí que a gente tem de prevenção é o fortalecimento, fazer uma atividade física regular de fortalecimento muscular. E também como opção, se a pessoa já lesou o menisco, fazer um tratamento conservador também com foco em fortalecimento muscular. Bom, doutor, eu acho que a gente ficou bem claro aqui sobre todas as possibilidades, tanto de cuidados como de tratamentos. É claro que em caso de uma lesão, que a gente tem sentido, de repente, todos esses sintomas, até chegar ao médico, é importante a gente cuidar também da alimentação, junto com esse fortalecimento, né? Exato. É interessante que a gente sempre tenha uma alimentação mais vegetal, ou com bastante vitaminas, né, frutas, verduras, uma alimentação balanceada, que isso é anti-inflamatório e a gente vai fornecer para o nosso organismo todos os nutrientes necessários para que a gente tenha esse fortalecimento de uma forma adequada, para construir musculatura, né? E também a região cartilaginosa, a estrutura aí da articulação, você tem que ter todos os nutrientes para prevenir e tratar essas lesões também. Tá certo. Olha, quero agradecer ao Dr. Cássio pela aula que ele deu aqui pra gente hoje. Muito legal saber que a gente que a gente corre o risco, né, de lesionar, mas ao mesmo tempo a gente também tem coisas que podemos fazer para cuidar do nosso dos nossos meniscos e também do nosso joelho, da nossa saúde por inteiro. Se você quiser conhecer mais do trabalho do Dr. Cássio, acessa lá no Instagram, @dr.cassioprado, para mais conteúdo de saúde. Um abraço, doutor, até a próxima. Um abraço, Teru, sempre à disposição aqui para ajudar. Tá certo. Agora é o seguinte, a gente aqui do Vida e Saúde tá sempre interessado na sua vida por completo. A gente traz aqui receitas, a gente traz atividade física, a gente traz conversa com especialistas, a gente traz o Dr. César falando aqui semanalmente sobre a sua saúde emocional e mental. Tudo isso porque a gente tem o interesse em que você tenha saúde integral. E olha, a gente quer conhecer melhor você, quer conhecer melhor também qual é o impacto do Vida e Saúde na sua vida. Para isso, quero convidar você para participar de uma pesquisa que a gente está realizando sobre o seu estilo de vida. São perguntas super simples que você vai responder usando um xizinho ou numerando aí a ordem de importância. Perguntas do tipo se você está comendo bem, se você está em forma, tem feito atividade física, se você sente dores, se você toma água na quantidade adequada, enfim, perguntas relacionadas ao seu estilo de vida que você vai responder muito rapidinho e também para a gente se conhecer melhor e preparar um programa melhor para você. Você topa participar? Sim? Então vamos fazer o seguinte, a gente tem esse QR Code na sua tela agora. Pega o seu celular e você pode escanear esse QR Code, mira a câmera do seu celular nele, como se você fosse tirar uma foto. E aí você vai ser direcionado para o nosso contato direto para fazer
fazer parte dessa pesquisa respondendo simples e rapidamente essas perguntas. Se você não quer usar o QR Code, não pode, eu vou convidar um outro acesso, vou te mostrar um outro acesso agora, que é o nosso site, novotempo.com/pesquisa, vida e saúde. Vou repetir, tá? novotempo.com/pesquisa, vida e saúde. E é tão legal, gente, se você puder fazer parte desse momento aqui de pesquisa, porque você vai se autoconhecer. Às vezes a gente acha que está bem em todas as áreas da vida, mas quando pontua ali, você vai perceber que precisa de ajustes em determinadas áreas. E nessa pesquisa você também vai ter a oportunidade de saber a sua pontuação com relação ao seu estilo de vida e também receber dicas de como melhorar determinadas áreas específicas da sua saúde. Estou ansioso para te conhecer melhor e estou ansioso também para receber as suas respostas aqui com a gente, tá? Bom, a gente faz um intervalo agora, na volta tem claramente com o Dr. César respondendo dúvidas que foram enviadas pelos nossos telespectadores aqui para o Vida e Saúde. E ainda hoje tem curry de chuchu com maçã e eu recebo a apresentadora do Identidade Geral, Louise Maiana, para provar essa receita. Vida e Saúde volta já.